Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Deise Sossolotti e no vídeo de hoje eu trago para vocês o passo a passo desta bolsa confeccionada em fio de malha. Essa bolsa ficou muito elegante, maravilhosa. Essa combinação de cores é perfeita. Com alça de acrílico encapada, o modelo sanfonado é ideal para quem precisa de um bom espaço interno. E além de muito linda essa bolsa, olha como ficou espaçosa. Você consegue levar tudo que você precisa, tudo que você usa no dia a dia. Antes da gente iniciar esse passo a passo, eu gostaria de lembrar vocês que toda semana eu trago vídeos de passo a passo aqui para o canal. Então já se inscreve no canal e acione o sininho de notificação para ser notificado dos próximos vídeos. Deixa também o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. E compartilhe esse vídeo nos seus grupos de artesanato. Um grande beijo e vamos iniciar esse passo a passo. Para confeccionar essa bolsa, nós vamos precisar do fio de malha na cor verde militar, o mostarda e também o marsala. Vamos precisar da tesoura e a agulha para tapeçaria, marcadores, a fita métrica, o fecho modelo torniquete, duas alças de acrílico com 15 centímetros de diâmetro. E a agulha para crochê é a número 6 milímetros. Nós vamos iniciar encapando a alça. Eu vou encapar a alça com o meu fio na cor mostarda. Eu vou posicionar o fio assim, dessa forma assim. Eu não vou fazer nozinho para não fazer volume na alça. Eu vou fazer aqui um ponto baixo, assim, sem fazer o nozinho para não fazer volume. Eu vou abrir essa parte aqui, olha, para não fazer volume na alça, e eu vou segurando esse arremate aqui com a mão, enquanto eu vou tecendo a alça, tá? A gente vai pegar aqui, essa parte aqui da alça, a gente vai abrindo para ele ir ficando bem do ladinho, olha, da volta anterior. Passa aqui a laçada na agulha, arruma bem essa sobrinha aqui na alça. E essa alça, a gente faz essa parte aqui bem apertada. Faz um ponto baixo. Passa o fio aqui, olha, arrumando ele do lado do ponto que a gente já fez. Olha, sem passar por cima, assim, tá? Passando do lado, olha. Não ficar amontado. E ponto baixo. Aperta bem. Essa parte aqui da alça tem que ficar bem justa. Então, a gente arruma com a mão, para não ficar, o fio não passar, o fio de malha não passar por cima aqui do outro ponto, olha. A gente arruma ele aqui, dá uma abridinha no ponto para ele ficar bem bonito. E não fazer volume na alça. Passa aqui pela agulha como se a gente tivesse pego uma laçada. Volta essa sobrinha do lado. E faz o ponto baixo. E é só fazer assim, tá? A gente vai contornar essa alça aqui em pontos baixos. Só que a gente vai arrumando o fio para ela ficar bem bonita, não ficar com volume, ficar bem certinho aqui os pontos. Então a gente vai arrumando, volta a alça do ladinho, olha, e faz o ponto baixo. Só que a gente aperta bem, tá? Então segura aqui com a mão e aperta bem esse ponto baixo. E é só fazer assim, um ponto baixo, contornando a alça. E a gente vai dar a volta na alça toda.
arruma bem o ponto, abre aqui o fio de malha para não ficar com volume, não ficar torcido e ficar bem retinha esses pontos baixos aqui da alça. Ele vai ficando assim. E agora é só contornar a alça em pontos baixos. Ó, eu coloco aqui na agulha como se eu tivesse pego uma laçada de ponto baixo, normal. Tá? Se eu tivesse pego uma laçada normal, eu teria feito assim, certo? É a mesma coisa, a diferença é que eu tô arrumando com a mão essa laçada, para ela ficar bem do ladinho da laçada que eu fiz anterior, do ponto que eu fiz anterior, e não amontoar, para ela ficar assim, olha, bem reta aqui na alça. Então, eu arrumo a laçada na agulha, ao invés de eu pegar a laçada, eu arrumo com a mão, venho aqui, pego a outra parte, passo bem do ladinho, seguro firme aqui pro ponto baixo ficar bem justo e faço ponto baixo. Venho, arrumo de novo. Bem do ladinho, olha, abro um pouquinho, arrumo bem do ladinho, passo aqui na agulha, volto do ladinho da laçada, seguro com a mão e faço ponto baixo. Isso aqui é sobra de fio, dá uma puxadinha, pode cortar o excesso. E agora é só ir fazendo, só contornando a alça em pontos baixos. Vai arrumando. Aqui, ó, para não criando volume. Volta aqui embaixo, para ficar bem bonitinho. Segura com a mão, faz o ponto baixo. Passa aqui do ladinho, volta o ponto, segura aqui com a mão, faz um ponto baixo, tá? É um ponto baixo, a diferença é que ao invés de eu laçar ela assim, eu tô arrumando o ponto, a laçada com a mão, olha. Pra ficar bem retinha, tá vendo que ela vai tirando esse torcidinho da alça. E faz o ponto baixo. E agora é só seguir fazendo assim, contornar a alça toda. Então, eu vou continuar aqui, vou terminar de contornar a alça, fazendo um ponto baixo do ladinho do outro. Ela vai ficando assim. E eu vou contornar a alça inteira. E quando eu estiver chegando no finalzinho, então eu volto. Arrumo a laçada com a mão. Chegando aqui, olha, no finalzinho, a gente continua arrumando o fio. Passa ele aqui como se a gente tivesse pego a laçada. Pega o fio aqui por trás, faz o ponto baixo. E ainda tem espaço, olha, a gente, tá vendo? Os pontos tem que sair todos mais ou menos na mesma medida. Os pontos baixos, a gente vira, vê se tá bem encapadinho do outro lado. Se precisar, dá uma puxadinha, sem puxar muito, para ele não ficar retorcido aqui na alça. A alça tem que ficar assim, bem retinho, olha, bem encapado, mas com a alça bem certinha, sem ficar assim, passando o fio em cima do fio. A gente abre, passa mais uma vez, olha, ainda dá para passar mais uma vez. Abre, arruma bem o fio e dá mais passa mais uma vez aqui, olha, faz mais um ponto baixo. Depois de estar bem encapadinho, verifica se tá certinho, se não tá. Depois de bem encapadinho, a gente vai então puxar aqui esse fio, vai cortar, traz o fio aqui pra frente, arruma bem esse ponto, e agora a gente pega uma agulha mais fina para não estragar o início aqui
da alça. Pega aqui uma agulha mais fina. Passa essa sobrinha na frente aqui, olha, do primeiro ponto que a gente fez para iniciar. Passa essa sobra de fio aqui para frente. E volta ele no ponto de trás. Assim. Arruma bem o ponto para ficar no tamanho dos outros. Tem que ficar na mesma medida dos outros pontos. E agora a gente põe na agulha para tapeçaria. Agora a gente põe a sobrinha de fio aqui na agulha para tapeçaria e passa pelos outros pontos, tomando cuidado para não estragar os pontos que a gente já fez aqui, tá, na alça. Vai passando assim, olha. Essa parte aqui que a gente tá fazendo o arremate é a parte que a gente vai começar a trabalhar, mas mesmo assim é bom ficar com um bom arremate e deixar bem bonita, sem aparecer sobrinha de fio. Então agora eu vou terminar aqui, vou cortar o excesso de fio, colocar um pouquinho de cola para tecido. Vou encapar essa outra alça exatamente como eu encapei essa aqui e volto então para a gente iniciar a bolsa. E agora aqui então que a gente já fez os arremates, já encapou a alça e fez os arremates, eu vou posicionar a minha alça assim para cima. Essa parte aqui, olha, da trancinha do ponto baixo fica assim, para cima. Eu vou deixar o arremate aqui onde eu vou passar os pontos da bolsa, das duas alças. Então, elas vão ficar assim. Eu vou vir aqui, vou ver onde está o meu arremate e eu vou contar 2 pontos para frente. Vou posicionar a minha agulha de cima para baixo. Vou deixar um bom tanto aqui de fio para um arremate e vou passar esse fio aqui para cima, assim. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer 45 correntinhas. Eu já conto esse ponto como sendo a minha primeira correntinha. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feito aqui, então, as 45 correntinhas, eu vou fazer a 46ª correntinha já na outra alça. Então, aqui eu vou ver onde está o arremate, venho 2 pontos à frente, passo a agulha assim, olha, de cima para baixo. Então, eu passo a agulha, 2 pontos para frente, passo a agulha de cima para baixo, e aqui eu também vou fazer um ponto baixíssimo. E eu fiquei com 46 correntinhas. Então, aqui, essa parte da bolsa fica assim. Eu prendo, então, com um ponto baixíssimo de frente para a alça. Essa é o lado da frente da bolsa. E prendo com o lado baixíssimo aqui na mesma direção. Do lado de cima da alça, do lado de frente. E agora aqui, nós vamos marcar, tá? Eu contei 15 pontos baixos aqui da alça e coloquei um marcador. Nessa alça, 15 pontos baixos e coloquei um marcador. Então, nós vamos trabalhar nessa direção aqui. Daqui para o marcador, daqui para o marcador.
Para prender na alça, a gente sempre prende com um ponto baixíssimo do lado certo da alça. Então, aqui eu faço uma correntinha. Vou virar o meu trabalho. Eu virei o meu trabalho e aqui, essa parte da frente, onde eu tenho a trancinha da correntinha, virando ela, aqui atrás eu tenho essas alcinhas. E eu vou fazer os pontos baixos aqui nessa alcinha da trancinha. Então, virei o meu trabalho, eu fiz uma correntinha. Essa correntinha corresponde ao ponto baixíssimo que eu fiz na alça. Então, eu venho no próximo ponto baixo, olha. Aqui eu prendi com um ponto baixíssimo. Eu faço uma correntinha. Essa correntinha vai corresponder a esse ponto baixíssimo aqui da alça. Então, eu venho na minha próxima alcinha e aqui nessa próxima alcinha eu vou fazer o ponto baixo. E agora eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, pegando essa alcinha aqui de trás do ponto. Eu vou ficar aqui com 44 pontos baixos. Então, é só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, pegando a alcinha de trás do ponto. Eu concluí essa volta. Eu fiquei aqui com um total de 44 pontos baixos. E aqui nós separamos 15 pontos baixos na alça para prender aqui, olha, as voltas de pontos baixos da bolsa, nas duas alças. Eu vou fazer um total de 30 voltas de pontos baixos. E se eu fizer prendendo essas 30 voltas em cada um dos pontos baixos, eu vou contornar quase a alça toda. Então, eu separei só 15 pontos. Então, eu vou fazer 2 voltas de pontos baixos prendendo no mesmo ponto. Então, para cada ponto baixo que eu tenho na alça, eu prendo 2 voltas de pontos baixos. Então, eu fiz a primeira volta de pontos baixos, prendi em um ponto baixo de cada uma das alças. Agora, eu vou vir na mesma alça que eu fiz para iniciar, e eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E aqui eu inicio a próxima volta. Então, eu venho aqui no próximo ponto baixo, faço um ponto baixo. No próximo ponto baixo, faço um ponto baixo. E agora eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até eu chegar ali na próxima alça. Quando eu chegar ali na próxima alça, eu volto, então. Cheguei aqui, então, no final dessa volta. E eu vou fazer o ponto baixíssimo no mesmo ponto que eu fiz o primeiro ponto baixíssimo da primeira volta. Sempre com essa parte aqui da frente da bolsa virada para mim, a agulha sempre de cima para baixo, pego o fio, trago aqui para cima e faço o ponto baixíssimo, sempre nesse sentido para ficar igual os dois lados. Agora, aqui eu vou já iniciar a terceira volta. Eu fiz 2 voltas de pontos baixos preso no mesmo ponto. Agora, eu vou iniciar a terceira volta. Então, agora, aqui eu vou iniciar a terceira volta. E para iniciar a terceira volta, então eu já vou passar para o próximo ponto baixo. Então, aqui para passar para o próximo ponto baixo, eu vou alongar um pouco o meu fio. Vou vir aqui com a agulha nesse sentido, de cima para baixo. Puxo aqui essa laçada para cima. Faço meu ponto baixíssimo. E aqui eu inicio a próxima volta. Então, eu venho aqui no próximo ponto baixo, faço um ponto baixo. Eu tô iniciando a terceira volta, então eu passei para o segundo ponto baixo da alça.
No próximo ponto baixo, faço um ponto baixo. E agora eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até eu chegar ali na próxima alça. Quando eu chegar ali na próxima alça, eu volto, então, pra gente fazer essa parte aqui juntos. Mas é bem fácil essa bolsa, tá? São pontos baixos, pegando só na alcinha de trás do ponto. Esse é o padrão de ponto que nós vamos tecer a bolsa toda. E eu vou fazer 2 voltas de pontos dentro do mesmo ponto da alça. Então, eu faço uma volta de ponto baixo, prendo com um ponto baixíssimo no ponto baixo da alça. Volto com a próxima volta de ponto baixo, prendendo o ponto no mesmo ponto da alça. Eu fico com 2 voltas de pontos baixos em cada ponto baixo da alça. Eu faço as 30 voltas de pontos baixos usando os 15 pontos baixos que eu separei da alça aqui. Eu vou seguir fazendo aqui, quando eu chegar ali e for iniciar a próxima volta, eu volto. Cheguei aqui, então, no final da terceira volta. Então, aqui, gente, é bem fácil. São 2 voltas dentro do mesmo ponto. Então, eu vou fechar essa volta no segundo ponto com um ponto baixíssimo. Fiz a terceira volta. Para iniciar a quarta volta, eu inicio no mesmo ponto que eu termino. Então, eu vou alongar o fio, vou virar o meu trabalho e eu vou passar essa laçada. Entro no mesmo ponto que eu fiz para terminar o ponto baixíssimo. Entro aqui, passo essa laçada aqui para cima. Faço ponto baixíssimo, viro meu trabalho e volto a fazer um ponto baixo para cada ponto de base, pegando a alcinha de trás do ponto, olha, sempre na alcinha de trás do ponto. Um ponto baixo para cada ponto de base. Então, aqui eu fico com 2 pontos dentro do mesmo ponto. Cheguei aqui no final da quarta volta, então eu vou fechar essa quarta volta com um ponto baixíssimo no ponto que eu fiz para iniciar. Trago essa laçada aqui para cima e fecho com um ponto baixíssimo. Então, é bem simples. É uma volta de vai e vem, fechando no mesmo ponto. Vou fazer mais uma volta de vai e vem com vocês, mas é bem fácil, olha. Então, para iniciar uma volta, aqui eu terminei. Fiz as 2 voltas dentro do mesmo ponto. Fiz 4 voltas, usei 2 pontos baixos da alça. Vou passar agora para o terceiro ponto baixo da alça. Então, é bem fácil. A gente alonga o fio, passa ele aqui para cima, para ele sair sempre no mesmo sentido, todos saírem sempre no mesmo sentido. Passo esse fio aqui para cima, ajusto, deixo bem bonitinho, faço um ponto baixíssimo. E agora, eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. No próximo ponto baixo, esse meu primeiro ponto aqui, é o meu ponto baixíssimo, que é esse que eu acabei de fazer nessa próxima alça. Então, eu vou vir no meu próximo ponto baixo, vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, pegando a alcinha de trás do ponto. Eu sempre tenho que me certificar de estar ficando com 44 pontos baixos em cada volta. Vou chegar ali na próxima alça, então, e volto pra gente fazer mais essa volta aqui de vai e vem de pontos baixos juntos. Cheguei aqui, então, no final da quinta volta.
Se eu iniciei no terceiro ponto baixo dessa alça aqui, eu termino no terceiro ponto baixo dessa alça aqui, com um ponto baixíssimo, assim. Alongo esse fio e eu vou iniciar então a sexta volta, que é dentro desse mesmo ponto. Volto no mesmo ponto, passo essa laçada para cima e eu vou ajustar aqui para ficar bem bonitinho, para ficar bem fechadinho esse ponto. Faço um ponto baixíssimo e agora é só voltar a fazer os pontos baixos, os 44 pontos baixos. Deixo bem ajustado esse ponto para ficar bonito e eu volto a fazer os 44 pontos baixos, pegando a alcinha de trás do ponto. Então, é bem fácil de fazer a bolsa. A gente só vai iniciar e terminar duas voltas dentro do mesmo ponto. Então, eu vou fazer um total de 30 voltas. Eu vou fazer 8 voltas com a cor mostarda. Vou trocar. Vou pôr aqui o marsala. Vou fazer mais 8 voltas com o marsala. Depois eu vou voltar com o mostarda e vou concluir com o verde militar. Então, quando eu for trocar de cor, quando eu for passar para o marsala, eu volto pra gente fazer essa troca de cor juntos, porque aqui a sequência de pontos vai ser essa até o final da bolsa. Um ponto baixo para cada ponto de base, pegando a alcinha de trás do ponto, inicio e termino duas voltas dentro do mesmo ponto da base. Eu tenho como base as alças. Vou seguir fazendo, chegando ali na alça eu volto. Cheguei aqui então no final da sexta volta. Fecho com um ponto baixíssimo no terceiro ponto baixo da alça que eu fiz para iniciar. Então, essa é a sequência que a gente vai estar usando até o final da bolsa. Vou fazer, então, 8 voltas com o meu fio na cor mostarda. Depois eu vou trocar pelo marsala, vou fazer mais 8 voltas. Então, eu vou seguir fazendo e quando eu for trocar de cor, agora eu volto. Porque aqui agora é só seguir fazendo como a gente estava fazendo até agora. Eu vou alongar o fio e vou passar para o próximo ponto baixo e vou fazer o sétimo e o oitavo ponto aqui nesse ponto baixo. Inicio nesse ponto, termino no quarto ponto da outra alça, inicio mais uma volta e termino nesse mesmo ponto. Então, aqui é só seguir fazendo. Passo a laçada para cima, ajusto aqui para ficar bonito e volto fazendo a mesma sequência que nós estávamos fazendo até agora. Então, eu vou seguir fazendo assim até eu ficar com um total de 30 voltas. Eu fiz aqui 8 voltas com o meu fio mostarda e agora eu vou trocar de cor. Essas 8 voltas eu prendi em 4 pontos baixos. Então, agora eu vou alongar aqui o fio e esse fio eu já vou cortar. Vou passar aqui, olha, essa sobrinha aqui para dentro. E esse arremate desse fio aqui, eu já vou fazer. Então, eu vou fazer o arremate desse fio e do fio que eu deixei, que eu fiz para iniciar. Vou passar os arremates todos pro lado avesso. Vou passar entre os pontos e vou colocar um pouquinho de cola de tecido.
Fiz os arremates desse fio e agora eu vou fazer exatamente como eu estava fazendo com a cor mostarda, só que com o marsala. Aqui eu vou iniciar bem aonde eu terminei, então eu terminei aqui desse lado, eu vou iniciar nesse ponto aqui, nesse ponto baixo aqui. Eu vou posicionar a agulha exatamente como a gente fez para começar, tá? Passa o fio aqui para cima e faz o ponto baixo, ponto baixíssimo, assim. E agora segue fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, pegando a alcinha de trás do ponto. Então aqui não tem diferença nenhuma, nós vamos continuar trabalhando, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, pegando a alcinha de trás do ponto. Ficando com os mesmos 44 pontos baixos e fazendo 2 voltas de ponto, prendendo no mesmo ponto. Então aqui não vai mudar, a sequência de ponto é a mesma. A gente só vai mudar mesmo a cor do fio. Então eu vou continuar fazendo aqui agora com o marsala, é só seguir fazendo assim, tá? A troca de fio a gente faz e reinicia, volta normalmente, como se a gente estivesse trabalhando com o mesmo fio. Vou seguir fazendo, vou concluir as 30 voltas de pontos baixos. E quando eu concluir as 30 voltas, eu volto, então, para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí aqui todas as voltas da bolsa, tá vendo que ela já vai ficando assim, olha, viradinha, assim, de acordo com o desenho da alça. Nós vamos fazer o fechamento dela assim. Já cortei, então, o meu fio, fiz as 30 voltas, usei os 15 pontos baixos e agora eu vou reservar essa parte aqui, fazer todos os arremates, colar sobrinhas de fio com cola para tecido, para ficar bem seguro. E a gente vai fazer, então, a lateral da bolsa. Então, aqui, para fazer a lateral, eu vou iniciar fazendo um total de 9 correntinhas e eu vou contar o nozinho como sendo a minha primeira correntinha. Então, faço 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Feito aqui as 9 correntinhas, eu vou pular essa da agulha e na próxima eu faço um ponto baixo. E aqui eu faço um ponto baixo para cada correntinha, ficando com um total de 8 pontos baixos. O meu último ponto baixo eu faço no ponto do nozinho, que eu contei o nozinho como sendo o meu primeiro ponto. Fiz então os 8 pontos baixos. Eu vou passar essa sobra aqui do nozinho já aqui pra cima, pra já arrematar ele nessa próxima volta, olha. E eu já vou arrematar essa sobrinha aqui de fio nessa próxima volta. Eu vou fazer uma correntinha e viro o meu trabalho. E agora eu vou fazer aqui um total de 8 pontos baixos. 1, 2, 3. Eu fiz aqui então 2 voltas de 8 pontos baixos. E agora nós vamos fazer alguns aumentos. Então eu vou fazer uma correntinha, viro o meu trabalho. No meu primeiro ponto baixo eu vou fazer 2 pontos baixos, 1 e 2. E agora eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base até o meu penúltimo ponto.
3, 4, 5, 6, 7 e 8. Cheguei aqui no penúltimo ponto. No último ponto, eu também vou fazer um aumento. Vou fazer 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. E agora, então, eu fiquei com um total de 10 pontos baixos. Vou fazer uma correntinha, virar o meu trabalho e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Eu vou ficar aqui com mais 10 pontos baixos. Essa é a quarta volta da lateral e eu tenho 10 pontos baixos nessa volta. Eu vou fazer mais 3 voltas de 10 pontos baixos, vou ficar com um total de 7 voltas. E as próximas 3 voltas que eu vou fazer, eu fico com 10 pontos baixos, um para cada ponto de base. Então, vou fazer mais 3 voltas de 10 pontos baixos e volto. Eu fiz aqui, então, mais 3 voltas de 10 pontos baixos. Eu tô na minha 7ª volta da lateral. E agora, nós vamos começar a fazer algumas diminuições. Eu vou fazer uma correntinha, virar o meu trabalho. Eu venho no meu primeiro ponto baixo, faço o ponto baixo, mas eu não fecho. Vou no próximo, faço ponto baixo e fecho agora os dois juntos. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base até o meu penúltimo ponto. Chegando aqui no penúltimo ponto, eu faço ponto baixo, mas não fecho. Vou no último ponto, faço ponto baixo, mas não fecho. E agora eu fecho todos juntos. Eu fiquei nessa volta com 8 pontos baixos. Eu vou fazer uma correntinha, virar o meu trabalho e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, ficando com um total de 8 pontos baixos. 2 e 8. Agora eu vou continuar fazendo diminuição. Então, eu faço uma correntinha, viro o meu trabalho, venho no meu primeiro ponto baixo, faço ponto baixo e não fecho. No próximo, faço um ponto baixo e não fecho. E agora eu fecho os dois juntos. No próximo ponto baixo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Até o meu penúltimo ponto, onde eu faço outra diminuição. Cheguei no meu penúltimo ponto, faço ponto baixo e não fecho. Venho no último, faço ponto baixo, não fecho e agora eu fecho os dois juntos. Vou fazer uma correntinha, virar o meu trabalho e agora eu fiquei com 6 pontos baixos. Eu faço um para cada ponto de base. 1, 2 e 6. Vou fazer agora mais uma diminuição. Faço uma correntinha, viro meu trabalho, faço o primeiro ponto, não fecho, faço o segundo, não fecho, agora eu fecho os dois juntos. 1, 2 pontos baixos. No penúltimo, mais uma diminuição. Faço ponto, não fecho. No último, faço ponto, não fecho. Fico agora, então, com 4 pontos baixos. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho e faço um ponto baixo para cada ponto de base. 1, 2, 3 e 4. E agora aqui eu vou fazer a última diminuição aqui da lateral. Então, faço uma correntinha, viro o meu trabalho. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo. No segundo ponto, eu faço um ponto e não fecho. No próximo, um ponto e não fecho. Agora, eu fecho os dois juntos. E no último ponto, eu faço um ponto baixo. Fiquei, então, com 3 pontos baixos. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho e faço um ponto baixo para cada ponto de base, ficando com 3 pontos baixos.
E aqui, então, na lateral, eu tenho um total de 15 voltas. Eu tenho aqui na lateral um total de 15 voltas. E aqui, na lateral da bolsa, eu tenho um total de 44 pontos baixos. Eu tenho 15 voltas na lateral, o que me deixa com 15 pontos aqui desse lado, 15 pontos aqui desse lado, e eu fiz 8 pontos baixos aqui embaixo. Eu fiz 9 correntinhas e usei um para subir, então eu fiquei com 8 pontos aqui embaixo. Eu tenho aqui, então, nessa lateral, um total de 38 pontos. E eu tenho 44 pontos aqui na lateral da bolsa. Então, eu tenho que tirar aqui da lateral da bolsa 6 pontos e ficar com os 38 que eu tenho aqui na lateral. Então, eu vou contar aqui, olha, a partir do primeiro ponto, tá? O ponto baixíssimo a gente não conta, que o ponto baixíssimo é para prender nas alças. Conto só os 44 pontos baixos. Então, eu tiro aqui, olha, 1, 2, 3 e eu coloco um marcador. Do outro lado da bolsa, eu vou fazer a mesma contagem. Eu tiro aqui desse outro lado, 1, 2, 3 e coloco o marcador. E aqui, deste marcador até este marcador aqui, então agora eu fiquei com um total de 38 pontos. Eliminei 3 aqui do início e 3 aqui do início. E agora nós vamos unir essa lateral aqui com esses 38 pontos, nesses 38 pontos da bolsa. Então aqui eu vou vir. Eu não cortei o fio, tá? A gente não corta o fio da lateral. Eu vou vir aqui, olha, no primeiro ponto, depois do marcador, e eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo para cada ponto pegando a alcinha de fora da lateral. Então, eu venho aqui, olha, no primeiro ponto, depois do marcador, pegando só a alcinha de fora, e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Pego aqui, olha, uma alcinha da lateral, uma alcinha de fora da bolsa e faço um ponto baixíssimo. No próximo, uma alcinha da lateral, alcinha de fora da bolsa e faço um ponto baixíssimo. A próxima alcinha aqui, olha, da lateral e a alcinha de fora do ponto e faço um ponto baixíssimo. E agora é só unir a lateral aqui na bolsa, pegando um ponto da lateral, um ponto de uma volta da lateral, tá? A gente tem 15 voltas, então vai dar certinho. Uma volta da lateral, um ponto aqui da bolsa e faz um ponto baixíssimo. E agora é só seguir unindo, contornando toda a lateral, um ponto de cada volta da lateral e um ponto da bolsa, fazendo um ponto baixíssimo. Dez, 11, 12, 13, 14.
Eu uni aqui, olha, um ponto da lateral, um ponto da bolsa. Agora, essa parte aqui de baixo, a gente vai fazer exatamente como a gente tá fazendo aqui, tá? A gente pega um ponto daqui de baixo e um ponto da lateral. E continua fazendo ponto baixíssimo. Então, essa parte aqui é bem fácil. É só fazer um ponto baixíssimo, pegando um ponto da lateral e um ponto aqui da bolsa, olha. Então, eu vou seguir fazendo. Vou seguir unindo aqui essa parte da bolsa. Porque aqui é bem fácil, é só pegar uma alcinha daqui da lateral e uma alcinha do ponto aqui da bolsa. E fazer um ponto baixíssimo. Então, eu vou seguir fazendo aqui. Quando eu chegar aqui no finalzinho, então eu volto. Concluí aqui, olha, a união dessa lateral. Cheguei aqui no final, fiz o último ponto baixíssimo no último ponto que eu tinha aqui dos 38 pontos da base da bolsa. E agora eu vou tirar esse marcador, vou tirar também esse marcador. E nós vamos fazer um acabamento aqui na alça em pontos baixos. Então, aqui eu tenho 3 pontos baixos na lateral. Eu vou pegar aqui, vou vir nesse ponto baixo aqui da lateral, vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo ponto baixo, um ponto baixíssimo. E no último ponto baixo, um ponto baixíssimo. Vou vir aqui, olha, onde eu uni a lateral. E aqui eu faço um ponto baixíssimo e eu já posso cortar o fio. Essa parte da lateral fica assim. Vou passar essa sobra de fio para o lado de dentro da bolsa. E vou fazer esse arremate aqui para o lado de dentro, escondendo essa sobra de fio aqui entre os fios. E vou passar um pouquinho de cola para tecido, tá? Vou fazer agora a outra lateral exatamente como eu fiz essa daqui. Vou fazer essa mesma lateral e vou fazer essa mesma união com a cor correspondente. Então, eu vou concluir o outro lado, vou colocar a lateral do outro lado e volto para a gente fazer o fecho. Para iniciar o fecho, nós vamos fazer um total de 5 correntinhas. Eu conto o nozinho inicial como sendo a minha primeira correntinha, faço mais 4. Fico com 5 correntinhas. Vou pular essa da agulha, vou na próxima e vou fazer aqui um ponto baixo. Agora eu faço 2 correntinhas e eu vou pular 2 correntinhas e vou vir aqui na última, que é a correntinha do nozinho, e aqui eu vou fazer um ponto baixo, ficando assim. Agora aqui eu vou passar essa sobra aqui de fio do início aqui para cima, para já fazer esse arremate. E agora eu faço uma correntinha e viro meu trabalho. No meu primeiro ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo. E aqui, onde eu fiz as 2 correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo para cada correntinha, mas não passando a agulha aqui dentro desse espacinho, fazendo na correntinha. Então, eu venho na próxima correntinha e faço um ponto baixo. Na próxima correntinha,
faço um ponto baixo. E no meu último ponto baixo, faço o ponto baixo. Fiquei com 4 pontos baixos. Esse espaço aqui de 2 correntinhas, a gente vai encaixar aqui, olha, o fecho. Vou subir aqui uma correntinha, viro meu trabalho e vou fazer 4 pontos baixos, um para cada ponto de base. Faço uma correntinha, viro meu trabalho, mais 4 pontos baixos. E eu vou fazer assim por um total de 15 voltas. Eu tenho aqui já uma volta, que é essa aqui do espacinho do fecho, 1, 2, 3, 4. Vou fazer mais 11 voltas e volto. Eu fiz aqui todas as voltas de pontos baixos e agora a gente vai fazer uma volta de pontos baixos contornando toda essa parte aqui do fecho da bolsa para ficar bem bonito, tá? Então a gente faz uma correntinha, vem aqui, olha, na alcinha da lateral e faz um ponto baixíssimo. Na próxima alcinha, aqui de lateral de ponto, a gente faz um ponto baixíssimo. E a gente vai fazer um ponto baixíssimo para cada alcinha, pegando uma alcinha de cada lateral e fazendo um contorno em pontos baixíssimos para dar um acabamento para esse fecho. Pega uma alcinha da lateral, faz um ponto baixíssimo. E a gente vai contornar aqui, olha, todo o fecho em pontos baixíssimos, tá? Então, uma alcinha da lateral, faz um ponto baixíssimo. A próxima lateral, a gente pega uma alcinha, faz um ponto baixíssimo. Então, a gente vai fazer esse acabamento aqui no fecho, um ponto baixíssimo para cada alcinha da lateral, contornando esse fecho todinho até chegar aqui. Quando eu chegar aqui no finalzinho, então eu volto. Eu contornei aqui, olha, toda uma lateral com pontos baixíssimos e chegando aqui embaixo, para a gente fazer essa parte aqui, a gente faz uma correntinha e continua contornando em pontos baixíssimos. Essa parte que a gente deixou aqui do espacinho não pode pôr ponto aqui dentro, então a gente vai pegar só uma alcinha do ponto, olha, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos, a gente vai pegar só uma alcinha do ponto e faz o ponto, uma alcinha do ponto e faz o ponto baixíssimo. No próximo, uma alcinha do ponto e o ponto baixíssimo. Fez as 4 correntinhas, então a gente faz uma correntinha, vira o trabalho e continua contornando, fazendo um ponto baixíssimo para cada alcinha de ponta aqui de lateral de ponto dessa parte do fecho. Concluí então todo o contorno aqui do fecho e agora a gente vai encaixar esse fecho aqui, olha, nesse espaço de 2 correntinhas que a gente deixou aqui embaixo. Ele vem com esse parafusinho, então a gente vai precisar da chave, né, da chave de fenda, compatível aqui com o parafusinho. E a gente posiciona ele assim. Essa parte aqui, que a gente fez um contorno aqui em pontos baixíssimos, é a parte da frente, então a gente põe a parte da frente aqui. Aqui atrás a gente vai encaixar aqui, olha, nos pontos. Então a gente puxa um ponto para cá, pra gente poder ver aqui aonde a gente vai encaixar, olha, o parafusinho, tá? Depois que a gente parafusar, a gente ajeita esse ponto dentro do fechinho. Então, a gente passa um ponto para cá, posiciona o fecho aqui e vem com o parafusinho. E agora aperta. E agora a gente aperta aqui, olha, o parafusinho máximo que a gente conseguir.
E depois é só a gente ir arrumando o fio aqui dentro, encaixando ele aqui dentro do fechinho. Agora a gente faz o mesmo aqui do outro lado, tá vendo? Fica um pouquinho de fio, né? Depois a gente vai puxando pra cá e apertando um pouco mais o parafuso. Deixar bem apertado aqui, olha, pra não ter perigo de soltar. E a gente faz o mesmo desse lado aqui. A gente abre bem o ponto e deixa só passar pra cá, olha, um fiozinho. E a gente tem outro buraquinho, põe aqui, posiciona aqui e coloca o parafusinho. E depois é só encaixar e ir arrumando aqui dentro do fechinho. Apertou bem? Aí agora a gente vai arrumar o fecho aqui, olha, vai colocando ele na posição certa. E agora é só ir arrumando essa parte aqui pra ficar bem certinho. Ficar na posição certa aqui. Olha, ele vai passar aqui, mesmo tendo um pouquinho só de fio aqui pra esse lado, olha. Essa parte passa tranquilamente e fecha. E agora, então, a gente vai colocar essa parte aqui na bolsa. Agora aqui que a gente já concluiu essa parte, a gente vai ver aonde a gente vai aplicar aqui, olha, o fecho. A medida aqui dessa minha peça, o meinho dela vai dar bem aqui, olha, nessa parte que eu tenho no marsala. Então, eu vou colocar aqui atrás bem nessa direção. Então, eu coloco aqui, olha, bem aonde eu tenho o marsala, para ele fechar bem retinho do outro lado também. Vai fechar bem aqui, olha, assim. Então, essa aqui é a medida onde eu vou fechar a bolsa. A gente fez a lateral de forma que ela fique bem fininho aqui em cima, e essa parte maior da bolsa, que fica a parte de baixo da bolsa, é onde a gente vai colocar o fecho, né? O encaixe do fecho. Então, aqui é onde vai ficar o encaixe do fecho, fica mais fácil para fechar a bolsa. Então, eu vou aplicar essa parte aqui em cima, costurando essa parte aqui na bolsa. Então, eu vou pegar aqui do meu fio uma medida de mais ou menos 3 vezes aqui, olha, a parte que eu vou costurar, tá? Porque é melhor sobrar fio do que faltar. Então, eu vou cortar nessa medida aqui, olha, porque eu só vou costurar essa parte na bolsa. Mas eu vou fazer uma costura bem forte, eu vou fazer uma costura dupla. Eu vou costurar, vou voltar costurando. Então, eu pego 3 vezes a medida que eu vou precisar, olha. Assim, meço de novo e vou cortar aqui. Então, agora aqui que a gente já mediu, onde a gente vai fechar a bolsa, ó, coloca a alça bem juntinha pra fazer essa medida, tá? Então, agora que a gente já mediu onde a gente vai fechar a bolsa, aqui na frente, a gente vira e costura ela aqui atrás. Aqui, nesse último ponto aqui, eu vou dar um nozinho, eu já coloquei a linha na agulha para tapeçaria. Eu vou dar um nozinho aqui para fechar esse ponto. E eu vou começar a costurar essa parte aqui na bolsa, pegando aqui, olha, só esses pontos aqui de cima, tá? Então, eu passo a agulha aqui no ponto, pode passar ela pro lado de dentro da bolsa, para ficar bem firme essa costura. Passa pelo lado de dentro da bolsa. Puxa ela toda lá pra dentro. E volta passando aqui, olha. Aí, daqui de dentro, passa aqui pelo ponto.
Vem pelo ponto mesmo, tá? Não passa só aqui na alça, não. Passa pelo ponto, vem aqui e passa aqui nessa primeira volta aqui de pontos baixos desse fecho aqui da bolsa, ó. Aqui embaixo. Pega o ponto baixo todo. Assim. Tá vendo? Pega o ponto baixo todo. E puxa. Volta aqui, passando por baixo dos pontos baixos, passando para dentro da bolsa, passando por baixo do ponto. E puxa. Vai pro próximo ponto, pega bem no pezinho do ponto aqui, ó. Aqui, olha, sai aqui por baixo do ponto, não por baixo da alça. Passa aqui por baixo do ponto do fecho. E vai costurando. E agora aqui, olha, eu vou passar por esse ponto aqui, vou voltar fazendo essa mesma costura. Então agora eu vou seguir costurando. Cheguei aqui no finalzinho, olha, da segunda volta de costura. Vou passar por aqui, vou passar aqui pelo ponto. Saio com esse fio aqui dentro. E agora aqui eu já vou cortar, já só tirar, já vou cortar esse excesso de fio e vou fazer esse arremate aqui. Então agora aqui, para colocar o fecho, eu peguei aqui uns 15, 20, acho que tem uns 20 centímetros aqui da cor marsala, que é a cor onde eu vou colocar, até coloquei um marcadorzinho aqui para marcar aonde ele vai ficar. Tá? A gente tem que deixar ele sempre com uma folguinha, tá? Então ele não pode ficar bem aqui embaixo, a gente põe um pouquinho mais pra cima, né? Tem que ficar uma folguinha. Aí eu marquei ele aqui, coloquei o marcador. E aqui, pra gente colocar esse fecho, já que ele não passa pra gente apertar com o alicate do outro lado, a gente vai fazer assim, olha. Eu cortei um pedaço do fio, 2 pedaços. Eu vou colocar um lado do fio aqui e vou fechar essa ponta. Assim, deixando esse lado bem firme. Agora eu coloco o outro pedaço que eu cortei aqui desse outro lado e fecho essa outra ponta. Assim. Vou apertar mais um pouquinho para ficar bem apertado essas pontinhas. E agora eu vou passar essas pontas aqui pro lado de dentro da bolsa e amarro bem firme lá dentro da bolsa. Então aqui é onde vai ficar o fecho. Eu vou tirar o marcador, vou pegar uma agulha mais fina. E com a ajuda de uma agulha mais fina, eu vou passar essa parte aqui para dentro. Então, ele vai ficar aqui, olha, nessa parte, onde começa a parte maiorzinha da bolsa, que é para dar um bom encaixe aqui no fecho. Se eu pôr ele muito para baixo, o fecho ficar muito repuxado, é ruim. Então, ele tem que ficar com um pouquinho de folga, para abrir e fechar bem tranquilo, tá? Então, aqui eu vou pegar uma agulha mais fina e vou passar essas pontinhas lá para dentro da bolsa, no lugar marcado, olha. Eu quero que ele fique aqui, então eu passo uma ponta para dentro da bolsa aqui. Então, eu passo uma pontinha desse lado aqui. Pego a pontinha de baixo, ó, passei uma pontinha, pego a outra pontinha, deixa eu ver que lado que eu tô desse. Pego a outra pontinha, passo no ponto de baixo para poder dar um nozinho lá dentro da bolsa. Então, eu venho com a agulha aqui, olha, no ponto
de baixo. E passo essa outra pontinha lá pra dentro também, dou um nozinho dentro da bolsa. E o outro na mesma direção do outro de baixo. A gente colocou, então, as 4 pontinhas lá pra dentro da bolsa. Antes da gente dar um nozinho, a gente verifica se tá na medida que a gente quer, exatamente como a gente gostaria que ficasse. Se tá fechando direitinho. E agora que a gente viu que tá tudo certo, a gente dá nozinho aqui, olha, bem forte, para não soltar esse feixinho. E aí a gente dá vários nozinhos e faz o arremate, tá? Depois de fazer isso, eu vou fazer todos os arremates, deixar a bolsa prontinha, que, gente, de verdade, não é uma bolsa, é um espetáculo. Ficou muito linda, muito maravilhosa mesmo. Só você fazendo a sua para você ver como ficou linda, 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 linda. Maravilhosa, essa bolsa ficou maravilhosa, gente, olha isso. Olha que coisa mais linda. Lindo, né, gente? Bom, eu vou terminar de fazer os arremates, vou terminar de colocar aqui o meu fechinho, que é só dar o outro nozinho lá dentro da bolsa, vou deixar tudo certinho e volto então para mostrar para vocês como ela ficou. Eu amei essa peça, eu achei que ela ficou muito linda, maravilhosa. Essa bolsa ficou um espetáculo. Eu espero que você também tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha nos seus grupos de artesanato, se inscreve no canal, tá? Toda semana eu trago novidades. Deixa nos comentários para mim o que você achou desse passo a passo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.